6 de maio de 2024, segunda-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia. Vos saúdo com a paz. Segundou, começando uma semana de trabalhos, de estudos na presença de Jesus, nosso Senhor. Você que está triste, alegria. Olha só, um novo dia Deus nos dá como oportunidade para refazermos aquilo que não foi bem feito, para começarmos aquilo que não foi começado, para continuarmos o que já começamos e precisamos terminar. Louvado seja Deus. Semana nova, oportunidade nova de viver, né? E hoje nós vamos meditar nesta segunda-feira o texto dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, versículos do 11 ao 15. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samatrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, texto bonito, hoje o texto da conversão de Lídia. Então, no último sábado, nós percebemos que Paulo estava procurando o lugar para onde ele devia ir. Alguns lugares o Espírito Santo o proibiu de ir, se vocês lembram da reflexão do sábado de manhã. E agora ele chegou na Macedônia, né? Chegando na Macedônia, sensível a Deus, ele vai caminhando, até que tem esse encontro com essa tal Lídia, né? Lídia estava num lugar junto ao rio, e quando Paulo se aproxima, ele vai conhecendo as pessoas e ele se depara com ela, né? É muito interessante que ela acreditava em Deus e escutava Paulo com atenção. Primeiro ponto para nossa reflexão dessa segunda-feira. Minha gente, a fé entra na alma pelo ouvido, pelo ouvir a Deus. Por isso que é muito importante nós ouvirmos a Deus. A primeira forma de ouvir a Deus é a sua palavra proclamada e pregada pela igreja. Isso aí a gente precisa refletir. Porque às vezes eu percebo, minha gente, tem gente que vai na missa, eu vejo nas minhas missas às vezes, tem gente que tem que dispersa muito rápido, começa a olhar para o, né? É um déficit de atenção, né? A estrutura da pessoa é desse jeito. Então ela precisa criar mecanismos de vencer isso para que ela não perca a palavra de Deus. Porque pode acontecer nessas situações a palavra de Deus ser proclamada e a palavra de Deus não entrar no nosso coração e não fazer vida em nós. Acontece, minha gente, acontece. Toda atenção à liturgia da palavra se faz necessária. Toda atenção às pregações. É Deus que nos fala. É Deus que nos fala. Alguma coisa Deus tem para nós em cada pregação da igreja. Em cada pregação. Então, primeiro ponto, a fé entra pelo ouvido. Ouça mais a Deus, né? Às vezes a gente trabalha tanto, corre atrás de tantas coisas no dia a dia e tal. Essa reflexão diária, por exemplo, breve, né? É uma oportunidade que você tem de ter um contato direto com a palavra de Deus no seu dia. Porque a gente vai deixando
Ah, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. A gente não escuta a palavra de Deus nunca. Se programe. Você precisa ouvir a Deus. Você precisa de vez em quando, né? Se não dá para fazer isso todo dia, o ideal seria todo dia. Mas de vez em quando ter contato com a Bíblia, né? Ai, padre, mas eu não entendo nada. Você não entende nada porque se você tem sido preguiçoso, pesquise na internet, né? Você começa a ler a Bíblia aos pouquinhos. Na internet tem modos de ler a Bíblia. E aí na internet tem várias sugestões da ordem de leitura dos textos. Só que para você começar a ler certos textos, por exemplo, você vai começar a ler. Lá vai pedir para ler o Gênesis primeiro, eu acho, né? Tá bom, vai lá, texto do Gênesis na internet. Quem escreveu, estrutura, né? Estrutura exegética do texto de Gênesis. Aí você vai ver quem escreveu, quando foi escrito, né? Quais sentimentos o escritor tinha quando ele escreveu. O que o escritor, que também chama-se agiógrafo, o que o agiógrafo estava vivendo naquele momento, de tal modo que ele escreveu o texto daquele jeito que o texto é. A parte literal do texto. E aí você vai entendendo um pouco mais a parte literal, a parte histórica, né? Um pouco do autor, do escritor, e o que o escritor está informando, né? Depois você vai passando de outro texto, né? Você vai pesquisando, você vai sentindo vontade de conhecer mais. Precisa ouvir a Deus, né? Parar também de vez em quando para rezar, sabe? Você está num barulho tremendo, para numa igreja, entra na capela do Santíssimo, reza. Coloque diante de Deus seus anseios, o barulho do seu coração. Senhor, entrego essa tal situação que eu estou vivendo. O que eu devo fazer? Que o Senhor abençoe e tal, tal. E continue o seu dia. São experiências, minha gente, que nós fazemos e que nós vamos percebendo que fazem toda a diferença na nossa caminhada, na nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto que eu gostaria de refletir com vocês é que Lídia, ela escutava com atenção. Como eu já falei, faz toda a diferença. Não basta escutar, tem que escutar com atenção, senão você perde o Deus que passa por você. E aí, o texto seguinte a esse vai dizer assim: o Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Minha gente, Deus só consegue fazer uma obra em nossa vida se nós deixarmos Deus entrar pelo ouvir. Enquanto você não ouvir a palavra de Deus, não se deixar convencer pela palavra de Deus, esse abrir o coração significa Deus começar a operar uma obra de transformação. As coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Abriu o coração, ele não arrombou o coração, ele não entrou sem permissão, ele simplesmente abriu porque é tal como se Lídia destrancasse as portas que estavam trancadas. Se você não tiver humildade diante de Deus e dizer a Deus: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero entender melhor sua palavra, eu quero entender coisas que eu não consigo entender, eu quero pertencer à tua palavra, mesmo coisas que na minha vida ainda não consigo viver, ou caminhos que eu trilhei que me impedem de viver, mas eu quero entender, eu quero ser teu. Se a gente não se aproximar assim de Deus, minha gente, não vale a pena nem nos dizermos cristãos. Estou dizendo isso porque, sabe, minha gente, nos últimos tempos tem se aproximado pessoas do sacramento da penitência para se confessar, né? E a pessoa já chega diante de mim, diante do sacerdote, dizendo assim: eu não tenho pecados, né? Ou seja, a pessoa ela não percebe que ela vivendo tanto tempo longe de Deus, ela afrontou, ela entristeceu o coração de Deus, ela não consegue perceber, né? Que as suas ações nem sempre foram certas, foram assertivas. Ela não consegue perceber. Ou seja, está trancada, está travada. É uma pessoa que ela acha que ela se basta. Então, minha gente, nós precisamos também deixar com que Deus abra o nosso coração e faça uma obra de transformação. E aí vem o outro passo, o terceiro passo. Primeiro passo, ouvir com atenção. Segundo passo, deixar Deus abrir o coração.
o terceiro passo. Ela foi batizada. Minha gente, está acontecendo uma coisa hoje em dia que é um pouco preocupante. A gente vê nos Atos dos Apóstolos, e até mesmo em outros textos que não são canônicos, que não estão na Bíblia, mas textos da igreja primitiva, que quando eles anunciavam o evangelho e a pessoa se deixava mover por Deus, se deixava comover, a pessoa abria o seu coração, a primeira coisa que eles faziam era batizar. E hoje em dia, nós vemos até padres, né, que estão relativizando o sacramento do batismo. Né? Esses dias eu li, eu não vou dizer quem, né, para não ter problema com hierarquia, mas eu li um texto, um líder religioso da nossa igreja, dizendo assim: eu não sou tal coisa para converter ninguém. Meu objetivo não é converter ninguém. Ora, então por que você é diácono? Por que você é padre? Por que você é bispo? Os apóstolos pregavam para que as pessoas pudessem ser batizadas. Toda ação apostólica ela é procedida pelo batismo da pessoa. Então tem alguma coisa errada. Ou os apóstolos fizeram errado, ou nós estamos desvirtuando a prática da igreja. A coisa é séria. Batismo é questão de salvação. Você selar a pessoa pelo sangue de Cristo. Aquela pessoa está selada, ela tem uma pertença a Cristo. Batismo é coisa séria, não pode ser deixado para depois. Não é tanto faz, tanto fez, não. E o batismo, é claro, acompanhado da conversão do coração. É coisa séria. Eu li esse texto desse líder religioso, que eu não vou dizer nem o que é, nem quem é, nem de onde, porque pode ter problemas para mim. Mas é uma pessoa importante da Igreja Católica. Eu não sou tal coisa para converter ninguém. Pô, então se torna um profissional, vai trabalhar em outro lugar, larga a liderança da igreja. Eu, como sacerdote, tenho um sonho. Esse deve ser o nosso sonho. De ver, começando pela minha família, todos na igreja, né? Com a vida regular, participando dos sacramentos, numa vida de fé fervorosa, com uma certa constância na caminhada da igreja. Eu tenho esse sonho. Se eu não tivesse esse sonho dentro de mim, eu vou ser tantas outras coisas que eu posso ser, porque eu sou uma pessoa, me considero de certa maneira, uma pessoa inteligente, apta e próspera. Eu vou ser outra coisa, eu vou ser padre. Mas o meu sonho primeiro é ver os primeiros meus, e depois tanta gente que eu conheço que está longe de Jesus, é ver essas pessoas imersas na vida de Deus. É esse o nosso sonho, né? E hoje nós vemos famílias de pessoas que vão à igreja, que ficam esperando para batizar a criança. Eu pergunto mesmo, se eu vou na casa de alguém católico, alguém que está firme na igreja, por que não batizou a criança ainda? E é muito triste ouvir isso. Ai, porque a gente quer um padrinho dela e o padrinho é irregular. Tá bom. E se a criança acontece alguma coisa, a criança morre sem o batismo? Nós não sabemos o que lhe acontecerá sem essa marca. Não posso dizer vai para tal lugar, não sabemos. A misericórdia de Deus, ela abraça toda criatura. Mas o batismo é a certeza da salvação. Você está tirando a certeza da salvação do seu filho, da sua neta, só por causa de um padrinho que não tem a vida regular. Escolhe outro. Tem tanta gente que a gente conhece, que é gente de igreja, com um coração bom, pessoa autêntica, pessoa íntegra, que pode testemunhar o sacramento para o seu neto, para sua filha, e você fica aí retardando o sacramento dele só por causa de uma irregularidade no padrinho. Olha, minha gente, você está batizando por causa de padrinho ou por causa do sacramento? A gente precisa pensar um pouco nisso. Por causa de padrinho ou por causa do sacramento? Pense um pouco. É coisa séria sacramento. Batismo, sobremaneira, a marca da pertença a Cristo. Né? Às vezes, é claro que ninguém vai
a criança nascer e uma semana depois já batizar, né? A não ser que for em caso de risco de morte. Mas às vezes os paroquianos trazem aqui na paróquia a criança para apresentar para a comunidade. Criança com 2 semanas, 3, 4. É muito pequenininho ainda, né? E às vezes eu brinco, já marcou batismo? Ai, padre, ainda não. Eu falei, já tá atrasado, né? Eu sempre brinco, sempre faço a brincadeira, já tá atrasado, né? É claro, né? Também não é desse jeito, mas tem gente que vai adiando por motivos tão inferiores que é a graça do sacramento, minha gente. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu vou dizer uma coisa a vocês. O que, o que entristece o meu coração é quando a gente vê as pessoas buscando o sacramento, não não pela graça que o sacramento vai oferecer, mas por tantos outros motivos que são tão inferiores, né? A gente precisa pensar um pouco mais nisso, valorizar aquilo que é de maior, né? Tem gente, por exemplo, que casa, né? Agora tá uma moda isso, né? A pessoa casa, faz uma celebração tão chinfrim na igreja e depois a pessoa faz uma coisa uma coisa esplendorosa na festa. Espera um pouquinho. O que você está valorizando mais? Você tem que refletir. O que é mais importante para você? Agora, se a fé não é importante, nem faça nada, nem receba sacramento. Porque aí você vai estar pecando num pecado que se chama sacrilégio, ou até mesmo profanação. Onde está o seu coração? O que é o mais importante da sua vida? Pensa um pouco nisso. Por isso que eu falo a questão da missa, né, minha gente? Eu falo sempre a questão da missa, né? Não percam missa de fim de semana, gente. Tem missa em todo o país, em todo lugar. Eu fui viajar esses dias, fui para Mato Grosso do Sul, em lugares uma cidade bem lá para o sul mesmo do estado, e afastado. Tem um monte de igreja, todo lugar tem. E a gente troca facilmente as coisas de Deus por coisas inferiores. Não façamos mais isso, não. Nós precisamos ser mais maduros na fé. Maduros na fé. Lídia foi batizada. E aí vem o outro passo e último, com o qual eu quero encerrar a reflexão de hoje, que é o acolhimento, né? Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, olha só, Paulo pregou a palavra para Lídia e depois o poder que a mulher tem, né, minha gente? Aqui o texto não vai dizer como se deu isso, mas certamente a Lídia arrastou todo mundo junto com ela. Você está levando a sua vida, sua casa, seus filhos, os seus para Deus? E aqui não estou dizendo proselitismo religioso. Tem gente que é insuportável, né? Eu já vi gente, se você não vai na missa, você vai para o inferno, não sei o quê. Olha, não é um péssimo jeito de evangelizar. Melhor você nem falar nada, né? Mas com seu testemunho, com seu carinho, com a sua ternura, sobretudo quem é mulher, leve os seus para Deus, com sua ternura, né? O povo diz assim, né? A mulher, ela conquista o homem pela panela, né? Já vi esse ditado, né? E, e eu vou dizer o seguinte, se é pela panela que você conquista o seu esposo para você, conquiste ele também para Deus por meio da panela. É um exemplo que eu estou dando, né? Ou seja, nós, nós precisamos aprender, minha gente, a usar todas as nossas forças para mostrar que é bom ser de Deus. E às vezes sem usar palavras, porque as palavras espantam as pessoas, né? E aí, o que acontece? Ela levou toda a família dela junto com ela, né? E ela convidou Paulo: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E o texto diz que ela forçou eles a aceitar. Olha a alegria dela em receber o apóstolo em sua casa.
forçou-os a aceitar. Minha gente, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala a verdade, né? Mas num espírito de paz, nós convencemos o outro. Nós ganhamos o outro. Então a gente precisa aprender isso. Não no espírito de guerra, de divisão, de dissensão. Eu posso começar a discutir religião no espírito de dissensão, de divisão. Não vai servir para nada. Por isso que eu sempre falo, né? Quem fica discutindo religião batendo boca, né, em bate-papo, fica batendo boca um com o outro, discutindo religião, até mesmo política ou futebol. Tá perdendo tempo. Você não vai convencer o outro nesse espírito de guerra. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abraçar, é se aproximar. Paulo, ele vai até o rio onde essa mulher estava. Ele a envolveu com a sua presença. Ele ganhou-a. A partir de que ele a ganhou, tudo o que ele disser vai fazer sentido para ela. Por isso que eles se convertem e eles são batizados. A gente precisa aprender com Paulo o jeito de evangelizar com sucesso. É isso. Chega por hoje. Vamos encerrar. Desejo a você uma segunda-feira fantástica, uma semana cheia de Deus. Deus os abençoe e os proteja sempre. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.